Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, beleza? Então depois da vinheta a gente continua. Bom, então nossos números racionais, eles podem aparecer de diversas formas no nosso dia a dia, mas principalmente nós devemos considerar um número racional na forma de fração. Então, lembrando o que é uma fração, é aquele número que representa partes de um inteiro que foi dividido de forma igual. Como, por exemplo, a famosa pizza. Então, poderia dizer que comi 3/8 da pizza. Então, seria uma representação de fração. Ou então, estou pintando em um muro e no segundo dia já concluí 2/5 desse muro. Então, pessoal, desta forma a gente consideraria a representação da fração. Da mesma forma, a gente pode perceber a utilização de números decimais, como por exemplo os famosos preços, né? Então, comprei ali R$3,50 de pão. Então, desta forma também seria uma representação de uma porcentagem. Estou seguindo uma receita para fazer bolo e vou precisar de 2,5 litros de leite ou 2,5 litros. Então, desta maneira, a gente tem a representação de um número decimal que também é um número racional. E também muito famoso, principalmente aí nas nossas reportagens, que a gente vê aí em relação à porcentagem, a gente vê no jornal, a gente vê em revista. Por exemplo, o desemprego aumentou, eu vou trocar a linha aqui. O desemprego aumentou 1,2% no mês passado. Ou então, precisamos aumentar em 50% a nossa produção. Então aqui a gente tem a representação de números racionais em forma de fração, que a gente vê no nosso dia a dia aí, a representação decimal e também em uma porcentagem. Então todos eles representam números racionais que a gente precisa lembrar. Então, vai um exemplo aí para esclarecer ainda mais. Por exemplo, Jurema tem 4 tortas para dividi-las igualmente entre seus 3 filhos. Como ela pode fazer essa divisão? Bem, uma forma bem simples aí, bem clara e bem fácil seria dar uma torta para cada um e ela ficar com uma. Mas pelo que a questão diz aqui, ela quer dividi-las igualmente entre os seus 3 filhos. Então, desta forma, a gente vai ter que procurar uma alternativa que satisfaça essa situação. Então, eu vou pegar uma figurinha aqui para facilitar a nossa vida, porque desenhar aqui já se torna um pouco mais difícil. Então, vou pegar aqui, ó. Então, uma situação, uma forma da gente fazer isso, seria pegar as 4 tortas, pegar aqui e pegar aqui. Então, uma das alternativas seria pegar as 4 tortas e dar uma delas para cada um. Então, uma para o primeiro filho, uma para o segundo filho e outra para o terceiro filho. E a última torta a gente repartir em 3 partes. Então, desta maneira, cada um, vou trocar a cor aqui para a gente ver. Então, cada um receberia Maria, que negócio aí. 1 terço.
Então, com isso, a gente conclui que cada filho receberia o quê? Uma torta, que é a representação aqui desses três que eu coloquei, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro filho, e um terço. Então, nós temos a representação aí de um número racional na forma de fração, mais precisamente escrito como um número misto. Esse 1 que aparece aqui na frente é a parte inteira, e esse aqui é a parte fracionária. Já uma outra situação, digamos que seja um pouco mais trabalhosa, mas que também serviria, se a gente pegar essa torta aqui e a gente tivesse que repartir logo aqui. Se a gente tivesse que repartir logo aqui, ó, um terço para um e um terço para o outro. Então, da mesma forma, vou pegar aqui. Então, da mesma forma, a gente poderia fazer o quê? Aí, selecionar tudo. Então, o que acontece? A gente faria essa divisão em todas as tortas. Aí agora eu vou destacar só o que o primeiro filho receberia. Então, ó, primeiro receberia um pedaço desse aqui, um pedaço desse aqui, um pedaço desse aqui e um pedaço desse aqui. Ou seja, se cada partezinha dessa é um terço, então cada filho ele receberia o quê? Um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço. Ou seja, cada filho receberia, nesta situação aqui, 4 terços. Que não deixa de ser diferente de um inteiro e um terço. Em outra aula a gente vai ver que esses números aqui eles representam exatamente coisas iguais, só que escrito de forma diferente. Então, aqui a gente representaria o número decimal na forma de fração. E outro muito utilizado é o número decimal é o número racional na forma de número decimal. Então, ó, Juca foi ao supermercado e comprou 0,598 kg de carne, que representa pouco mais de meio quilo, né? E 2,5 litros de refrigerante, ou seja, 2,5 litros. O total da compra deu R$ 17,80. Sabendo que Juca pagou com uma nota de R$ 50, quanto ele recebeu de troco? Então a gente, obviamente, deve lembrar que troco é a diferença entre dois valores. Então aqui R$ 50 menos R$ 17,80. Aí, existem algumas alternativas para a gente fazer essa subtração. Vixe Maria, que negócio feio. Existem algumas situações que a gente poderia fazer essa subtração. Então, ó, a gente pode fazer do modo tradicional, que é a história do pegando um emprestado, né? Aqui vai ficar 4, vem para cá fica 10. Vem 9 para cá fica 10. Vem 9 para cá fica 10. Ou então a gente faria simplesmente a subtraçãozinha aqui, nada menos nada. Vou trocar aqui a cor. 0, né? Aí aqui a gente teria que fazer aquela história de pegar emprestado, né? Então, aqui ficaria 4. Deixa eu ver. 4. Aqui ficaria 10. Aqui ficaria 9. Pegaria o emprestado aqui, né? 10 menos 8 daria 2. E 9 menos 7 daria 2. E 4 menos 1 daria 3. Então, desta forma, Juca receberia R$ 32,20 de troco. Agora, se a gente tivesse uma maneira diferente de fazer essa mesma continha. Então, ó, digamos que eu tenha R$ 50 aqui, e ao invés de pegar esse bocado de 9 emprestado, eu tirasse um centavinho daqui.
eu ficaria com quanto? R$50 menos 1 centavo, R$49,99. E a mesma coisa, eu obviamente, para não atrapalhar a subtração, eu teria que tirar um centavinho daqui também. Como é que ficaria aqui? R$17,79. Então, desta maneira, passarei o tracinho aqui, mais engraçadinho do que o que eu fiz. Então, aqui, a gente continuaria a continha, só que agora bem mais fácil, que não tem essa história de pegar emprestado, né? Então, 9 menos 9, nada. 9 menos 7, 2, vírgula. 9 menos 7, 2. E 4 menos 1, 3. Então, da mesma forma que a gente conseguiu a continha anterior, Juca, ele recebeu de troco R$32,20. Né? Então, com isso, a gente conclui a nossa continha aqui. Então, pessoal, veja que o conjunto dos números racionais nada mais é do que um conjunto que representa todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, essa é a palavrinha-chave. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando que essa fração, ela deve ser escrita assim. Onde o numerador, que é o númerozinho de cima, ele tem que ser um número inteiro. Quais são os números inteiros? Aqueles do conjunto Z, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o número de baixo, ele também tem que ser um número inteiro. Atrapalhou a escrita aqui. Ele também tem que ser um número inteiro. Agora ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, certo? Então, no nosso livro, nós temos aqui uma notaçãozinha para esse conjunto, que vai ser representado por Q, onde vai ser representado todo número na forma de fração, tal que A pertence aos inteiros, B pertence... isso é uma coisa, escrevi outra. B pertence aos inteiros, mas B tem que ser diferente de zero. Então, pessoal, essa escritazinha que está aqui embaixo, ela representa simplesmente isso que está escrito aqui em cima. Ó. O conjunto dos números racionais, ele é representado por frações, onde nós temos aqui o numerador inteiro, o denominador inteiro, e o denominador ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Beleza? Até o próximo vídeo. Fique em casa, hein?